Boa tarde, alunos do 7º ano. Espero que estejam todos bem. Nós vamos aqui hoje iniciar mais uma aula de matemática. Hoje iniciando um novo assunto. E isso faz parte do que alguns livros chamam de matemática financeira. Tá? São dois itens que faz parte de um conjunto de temas que compõem o que nós chamamos de matemática financeira, assim como juros simples, porcentagem. Nesse caso aqui, nós vamos ver hoje probabilidade e estatística. Probabilidade e estatística, que são assuntos relacionados não só para a questão financeira, mas também para assuntos envolvendo a questão de análise e pesquisa, certo? A probabilidade é uma matemática, é uma parte da matemática que estuda o que nós chamamos de acaso, e a estatística é um estudo relacionado a tudo que já foi, um levantamento de dados do que já aconteceu. E colocando em miúdos, probabilidade seria, na verdade, uma previsão do que ou de algo acontecer ou não. Então, probabilidade é uma previsão. A estatística é uma análise do histórico de acontecimento de algo, certo? Então, são duas coisas que são opostas. Probabilidade, apesar de ser trabalhado, essas duas coisas, esses dois temas, probabilidade e estatística, serem trabalhados de maneira composta uma da outra, junta, são duas coisas opostas, porque a probabilidade é a ideia de prever algo que pode ou não acontecer e quais são as possibilidades de algo acontecer, enquanto a estatística é um estudo do que aconteceu. Ou seja, a probabilidade está relacionada ao futuro e a estatística está relacionada ao passado. Mas esses dois estudos são muito bons para entender o que está acontecendo agora, ou seja, para utilizar no presente, tá bom? Então é isso que nós vamos falar hoje, falar um pouco de probabilidade e estatística. Espero que vocês compreendam, tá certo? A nossa aula, como vocês estão vendo aí, ó, se encontra na página 135, onde nós vamos começar aqui o 7º capítulo. Para começar, diz o seguinte: no nosso dia a dia, é comum tentarmos prever determinados acontecimentos que venham a mudar, de alguma forma, o curso normal de nossa vida. Em certos casos, esses tipos de acontecimento não têm como ser previsto de maneira segura. Será que hoje, mesmo com um dia de sol, não irá chover? Será que acertarei os números da Mega Sena? Essa é uma das previsões, talvez mais difícil que existe, né? Será que meu time irá ganhar? Bem, quem é flamenguista não tem muita dúvida. Por outro lado, em vários casos, podemos, usando cálculos matemáticos, calcular a chance de um determinado evento acontecer. Então, vocês verem aqui que todos esses eventos, são bem remotos. É bem difícil, com exceção desse do time ganhar, E até se você for flamenguista, está bem fácil de acertar. Mas aqui, em outras formas, em outros exemplos, é muito possível nós calcularmos a possibilidade de algo acontecer. Não quer dizer, gente, que essa probabilidade, que é o que esse parágrafo está falando, mais voltado para a probabilidade, não quer dizer que se as chances de uma determinada coisa acontecer é de 70%, já que probabilidade trabalhamos dentro das porcentagens, isso realmente aconteça. Não é porque tem chance de 70% de acontecer que realmente aconteça. 90% que realmente aconteça, tá? Então, são cálculos. Por exemplo,
Se nós pegássemos uma moeda e lançarmos ela para cima, tá? Teoricamente, nós temos aí 50% dessa moeda, ao cair, está com a face da coroa voltada para cima. E 50% da face da cara voltada para cima. Mas não quer dizer, então isso quer dizer que cada 2 vezes que você jogue, uma vai dar cara e outra vai dar coroa. Mas isso não quer dizer que realmente seja assim. Você pode jogar às vezes 5, 6 vezes e cair o mesmo lado da moeda. Acontece, tá? Mas a probabilidade, ela não ela estuda o que realmente, o que pode, as chances. Ela estuda as chances de acontecer. Não é uma coisa certa, uma coisa finita, quer dizer que é 50%, você vai jogar a moeda uma vez, vai dar cara, então na outra vai dar coroa. Não é assim. Mas as chances disso acontecer é de 50%, ou seja, uma vez vai dar cara e outra vez vai dar coroa, certo? Então, quero que vocês fiquem bem atentos para esse detalhe. E a probabilidade, ela estuda as chances, não é uma coisa determinante, não é determinadamente que aquilo realmente vai acontecer de acordo com a probabilidade. É a chance maior de algo acontecer. Ele já deu aqui o exemplo que eu acabei de falar. Ó. Jogando uma moeda para cima, a probabilidade de essa moeda cair com a cara ou a coroa é igual. Dentro da probabilidade, sim, é igual. É 50% para cada lado. Um time provável para vencer a Copa é o Brasil? É não. Que a gente já tem visto várias vezes que não vai dar. Mas o time para vencer a Copa, um time provável para vencer a Copa é o Brasil, é a seleção brasileira. Ela está lá, provavelmente vai se classificar. Se se classificou, então é possível, por estar participando, certo? Mas as probabilidades, as chances disso acontecer, é analisado dentro de várias informações. É aí onde entra a estatística. Quem está jogando melhor? Quais são as seleções que estão no melhor momento, que têm os melhores jogadores? Então, isso cabe à estatística. Então, a estatística, ela ajuda na probabilidade, tá? A estatística é uma parte da matemática, como eu já falei, que estuda o histórico de algo que tem acontecido. Então, ela ajuda a probabilidade. Quando eu faço um estudo do passado, eu tenho uma ideia do que pode acontecer no futuro, certo? Então, quando eu uso a estatística, ela me ajuda a criar um cenário de probabilidades, ou seja, de chances possíveis de um determinado evento ocorrer. Por exemplo, nós aqui, não é, na nossa região, nós conhecemos apenas 2 estações do ano, inverno e verão. Aqui para nós, tá, falando mesmo no popular, aqui para nós o que seria o inverno? O inverno é o período chuvoso e o verão é o período sem chuva. Quando se está no período chuvoso, as chances de chover em um dia, não é, e já amanheceu nublado, vamos colocar uma data assim, no dia 3 de março, as chances de chover são grandes. Por quê? Porque está no período chuvoso. Agora, as chances de chover amanhã, hoje é 8, dia 9 de outubro, as chances de chover amanhã, elas são remotas. Por quê? Porque nós não estamos em um mês que comumente chove. Não é? Nós estamos em um mês que dificilmente chove, na verdade. Então, essa estatística nos ajuda a entender e a traçar a probabilidade, a chance possível de um evento acontecer. Então, é estudando o passado que nós temos uma ideia do que pode ocorrer agora, certo? Vamos continuar aqui a leitura. Aí tem a explicação da palavra probabilidade, as suas origens. A palavra probabilidade deriva do latim de probare, provar ou testar.
Preste bem atenção nessas duas palavras. Provar ou testar. Probabilidade é isso, né? Ela vai provar ou testar. E, na verdade, é a mesma coisa. Essa prova não é de experimentar. Ela está envolvida com teste. Não é provar, ou melhor, está envolvido com experimentar. Provar para ver se funciona. Testar para ver se realmente funciona. Certo? Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituído por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, dependendo do contexto. Então, nós temos aqui várias palavras para explicar, não é, esse provável. Já a estatística, onde eu queria vocês vão notar aqui a diferença das duas, de probabilidade para estatística. Vocês vão ver que probabilidade é uma tentativa de acertar, certo? É uma tentativa de acertar, de adivinhação até do que pode acontecer. E a estatística, a probabilidade, a estatística já é um estudo do que tem acontecido. Aí diz assim, ó, já a estatística tem por objetivo a observação, a captação, a organização e a exposição de determinadas ocorrências sob a forma de gráficos e tabelas com o objetivo de dispor os dados de forma sistematizada. Então, nós temos aqui tudo isso que está dentro da estatística. Ela observa, ela capta, ela organiza e ela expõe, tá? Esse expor ou essa exposição é uma amostragem, é mostrar, normalmente utilizando gráficos e tabelas, que nós vamos fazer muito nesse capítulo, certo? Um determinado estudo de acontecimento, não é? De eventos que ocorreram em algum tempo para tentar saber se são prováveis esse acontecimento novamente ou não, em que período isso acontece, tudo isso. A estatística, ela observa tudo, para depois fazer a amostragem, a exposição, através de gráficos e de tabela. Nesta unidade de nosso estudo, iremos ampliar nosso conhecimento sobre probabilidade e estatística. É isso que nós vamos ver. O que é probabilidade? Vamos entrar agora dentro do conceito separado de cada um, mas primeiro nós vamos ver a probabilidade. O que é probabilidade? Na nossa vida, temos a oportunidade de nos deparar com situações e experimentos cujo resultado podemos prever. Existem alguns acontecimentos, não é? Alguns eventos. Eu estou usando essa palavra eventos, apesar de nós ainda não termos visto ela aqui nesse texto, porque ela é muito utilizada nesse estudo, tanto na parte da probabilidade como na parte da estatística. O evento é um acontecimento, certo? Então, existem algumas situações e experimentos cujo resultado podemos prever, como é a questão, não é? Um exemplo que eu dei da moeda lançada para cima e também da chuva em determinada época do ano, que é bem comum em um determinado tempo e é bem comum em outro tempo. Por exemplo, se lançarmos uma pedra para cima com uma determinada velocidade, ela subirá até atingir uma altura máxima e depois cairá novamente. Então, esse tipo de evento, de acontecimento, a gente não precisa nem ter dúvidas de que vai acontecer, certo? Ao lançar uma pedra para cima, se ela não enganchar em nada, é lógico que ela vai cair. Por outro lado, temos a oportunidade de nos deparar com situações ou experimentos cujo resultado final não conseguimos prever. É onde entra a probabilidade, tá? É onde entra tentar adivinhar o que vai acontecer. Mas isso não é apenas adivinhar, é através de um cálculo para se saber quais são as chances de determinado evento realmente
ocorrer. Aí diz assim, ó, experimentos aleatórios, que são justamente esses. Experimentos aleatórios são que experimentos? São esses experimentos que nós não temos a certeza do que vai acontecer. Nós podemos até traçar um estudo probatório, saber as chances disso acontecer, mas né, realmente nós não sabemos se isso vai ou não acontecer. É o caso, como eu falei, da moeda. Se lançarmos a moeda, ela vai dar uma das duas faces, ou cara ou coroa. Agora, qual delas? Não tem como nós sabermos cravar, dizer assim, vai ser cara ou vai ser coroa. Não, é um experimento aleatório. Mas vamos ver aqui o que é que se diz de experimento aleatório. Constituem situações em que os acontecimentos possuem variabilidade, ou seja, varia, não é? De ocorrência, isto é, o mesmo experimento pode ter vários resultados diferentes. No lançamento de um dado, qual valor ficará com a face voltada para cima? Eu posso até calcular as chances de cada uma, mas saber realmente se vai ser já que o dado tem 6 lados, né, como todos nós sabemos, 6 faces. Não posso saber se é se vai ser o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6 que vai estar voltado para cima. Mas podemos fazer um pequeno cálculo para saber as chances de cada um acontecer. Certo? Vou descer aqui. Melhorar aqui para vocês. Aí. Aqui diz o seguinte, ó. Esse tipo de evento podemos chamar de experimento aleatório. Mesmo que joguemos o dado uma única vez, pois apresenta resultado imprevisível. Mesmo que jogamos só uma vez, nós vamos ter aí 6 possibilidades diferentes, né? Como eu já falei, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, temos as seguintes possibilidades para o resultado. Os números que podem estar na face voltada para cima são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, como eu já falei, não é porque o dado tem 6 faces. Essa característica de ter um resultado imprevisível determina qual a chance de um certo resultado acontecer. Esse tipo de cálculo chamamos de probabilidade. Como eu falei, ó, é as chances de a chance de um certo resultado acontecer. Não quer dizer que eu diga, como eu já expliquei desde o início, que seja uma coisa real, cravada, tá? Mas é as chances, a possibilidade. A teoria da probabilidade é uma parte da matemática que tenta medir as chances de ocorrência de um determinado resultado em um experimento aleatório. Ou seja, que nós volta àquela mesma explicação. Aleatório quer dizer que nós não temos um resultado previsto, cravado, certo que irá acontecer aquilo, tá? Então é aleatório. A probabilidade também indica a razão entre os casos que nos interessam sobre o universo das informações. Eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. O que quer dizer isso? O que nos interessa, casos, né, o que nos interessa sobre o universo das informações. Universo, essa palavra universo é verdade. Eu vou só dar um exemplo aqui para a gente terminar, para não ficar muito longo. Eu, pegando esse mesmo exemplo, não, pegando mais simples, pegando um exemplo da moeda. Eu jogo uma moeda para cima, né, para cima, e lance uma moeda, no lançamento de uma moeda. Vai dizer, tem que só lança para cima. Não, pode ser lançado para baixo, mas vamos lá, para frente, para o lado e tal. Agora sim, eu no lançamento de uma moeda, o que eu quero? Vamos dizer que eu quero a que dê coroa, certo? Coroa. Eu sei que a moeda ela tem duas faces, ela tem cara
e ela tem coroa, correto? Então, para saber, para calcular a probabilidade do que eu quero, que é a coroa, eu quero que dê uma coroa, o que é que eu faço? Eu pego a probabilidade, não é? Ela vai ser igual a quem? Ao que eu quero, o que é que eu quero? Que dê coroa. Então, vou colocar aqui coroa. E sobre o total de chances. Quais são o universo? O que é a moeda? O total de coisas que pode acontecer com essa moeda que é lançada. Ela pode ocorrer dois eventos diferentes. Pode dar a cara ou pode dar o que eu quero, que é coroa. Ou seja, ela tem aqui duas possibilidades. Então, é isso sobre 2. Então, o que eu quero é a coroa. Então, o que eu quero é apenas uma dessas duas, certo? Por quê? Porque, lógico, que a moeda só tem uma face, que é a coroa. Então, o que eu quero é a coroa, isso é uma, no universo de duas possíveis. Quais são as duas possíveis? Ela pode dar também cara, então ela pode dar cara ou coroa. Então, nesse caso aqui, ó, ia ser a probabilidade, ia ser igual a 1 dividido para 0,5. Mas isso, então, são mede as chances de determinado evento acontecer. Sabemos que esse evento, tá? No caso da probabilidade da moeda, de dar cara ou dar coroa, nós temos aqui duas possibilidades. Então, deu 0,5. Só que nós trabalhamos em probabilidade o termo em porcentagem. Aqui eu tenho um número decimal, mas como é que eu transformo o número decimal em porcentagem? É muito simples. Eu pego ele e multiplico, não é, vezes 100. Então, 0,5 vezes 100 vai dar 50. 50 o quê? 50%. Então, as chances de eu conseguir o que eu quero com o lançamento de uma moeda é de 50%. Certo, gente? Então, era isso. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, o passo a passo. Nós vamos entender melhor como se faz essa calculagem, né? Probabilidade. Não trabalhar mais cálculo na próxima, essa aula era mais para definição, tá bom? Então, qualquer coisa é só entrar em contato, estarei aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.